Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal GTA Raiz, do canal GTA mais raiz que vocês conhecem. Galera, é o seguinte, hoje nós estamos aqui para fazer um vídeo até um pouquinho polêmico, tá bom? É mais um vídeo para iniciante. GTA V Online versus GTA V modo história aqui no Xbox Series S. Se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa também o sininho para você não perder nenhum futuro vídeo aqui do canal GTA Raiz, que é sempre um vídeo novo de GTA. Dito isso, vamos lá, direto pro nosso GTAzinho. Ah, olha só, antes da gente de fato entrar aqui no GTA, eu quero falar com vocês que isso daqui, eu sei que são duas experiências totalmente diferentes, mas tem uma galera que está começando no GTA agora, ou aquela galera que está chegando no Xbox Series S agora e quer saber às vezes se vale a pena ela jogar o modo história ou se vale a pena ela partir direto para o GTA Online, tá? É uma questão que faz muito sentido, visto que, pelo menos eu, quando cheguei aqui no Xbox Series S, eu cheguei... Comprei o GTAzinho otimizado quando saiu, tá? Porque no começo a gente tava jogando a versão do Xbox One, a versão de antiga geração, e daí simplesmente eu esperava que fosse uma coisa e o GTAzinho aqui no Xbox Series S não era exatamente o que eu esperava. Saca só, quando eu peguei o GTA V Online otimizado aqui no Xbox Series S, eu cheguei aqui e de fato eu me impressionei com o game, tá? Eu vi os gráficos melhorados, tudo aquilo, e aí eu fiquei me questionando, pô, será que vale mais a pena eu jogar esse modo história de novo? Ou será que vale a pena eu partir direto para online? Porque, querendo ou não, de certa forma, os dois iriam me dar uma experiência nova, né? A questão é que eu me impressionei demais com o gráfico, tempo de carregamento, só que tudo isso a gente tem lá no online também. E se você pretende entrar aqui na história para vivenciar uma coisa nova, a única coisa que você vai ver de fato são os gráficos e tempo de carregamento. Tempo de carregamento ele não é afetado exatamente lá no online, mas aqui no modo história afeta demais. E os gráficos, bom, aqui os gráficos você pode ter tanto no modo história quanto no modo online, os gráficos aprimorados, né? Através dessa opçãozinha aqui nas configurações, você vai ali em configuração, tela, e aqui você tem a otimização por modo fidelidade ou por modo desempenho. Desempenho, ele foca sempre no FPS. Já no modo fidelidade, ele foca na melhor qualidade de imagem, tá? E aí é que você se impressiona, vê o jogo bonito, ou você se impressiona e vê o jogo fluido demais. E aí você fica naquela, pô, será que vale mais a pena eu ter essa experiência aqui, sem ninguém me atrapalhar, sem ninguém na sessão, eu jogar ali e fazer a história? Talvez para você pode valer a pena se for a sua primeira vez jogando o GTA V modo história. Porque quem já zerou o modo história, ou quem nem zerou, quem já jogou pra caramba, já fez muita missão, a pessoa já tá enjoado disso aqui. E foi exatamente o que eu fiz na época. Eu joguei um pouquinho aqui sim do modo história, né, para eu ver, para eu conhecer, mas na primeira oportunidade que tive, acabei migrando para o modo online sim, que na minha opinião é o ideal aí para player que já conhece o GTA V. Uma das maiores vantagens que a gente tem aqui no GTA V modo história são os 60 FPS realmente estáveis, né? Não tô falando que lá no online não tenha isso, não, tem sim. Mas aqui você não tem a influência de qualquer outro fator, ou seja, você joga fluido como o jogo foi feito para rodar, tá? Sem nenhuma interferência de rede, sem nenhuma interferência de outros players. Aqui, obviamente, você tem aquela diversão planejada, né? Que você segue um roteiro ali, com o Michael, o Franklin e o Trevor, e você se diverte pra caramba, mesmo que você seja sozinho, não tenha muitos amigos aí na internet para combinar de jogar um GTAzinho online com você. Então, aqui no modo história você se diverte já com um cronograma garantido. E obviamente, eu acho que a parada que mais pesa, você não tem nenhum hackerzinho, não tem nenhum play hardzinho atrapalhando você de jogar, então aqui é a experiência pura de um GTA raiz que, na minha opinião, eu acho que ainda vale a pena, viu? Vale a pena demais jogar, porque é um jogo que, embora ele esteja velho,
ele continua atual pra caramba, velho. Você se diverte e não tem jeito, velho. Tem bastante coisa pra você fazer aqui, principalmente as missõezinhas clássicas aí com os protagonistas aí. É top demais. Principalmente ver, né, a história ali do Trevor, né, como que ele sempre acaba na merda, é legal demais. A principal coisa aqui do modo história... é que você só precisa ter, de fato, o jogo, tá? Você só precisa ter o jogo, não precisa assinar nada. Você comprou o jogo, você joga o modo história sem problema nenhum, não tem que ficar pagando mensalidade nem nada, tá? Comprou o jogo, é seu, o modo história eternamente seu pra sempre, tá? Aí tá ali a minha mulher, ó, mulher do Franklin, ela foi embora de casa agora, nesse exato momento da gravação, tá? E não tem nada que eu possa fazer aqui. Se eu for atrás dela aqui, não tem interação. Eita, ela tá com o pé torto? Caraca, tá não. Achei que ela tava com o pé torto. Ó, ela foi embora mesmo, mano. Tá dando nem ideia. Ó, tá agindo como uma normal, cara. Ela saiu da casa do Franklin agora. Enfim, o modo história tem essas paradinhas também, tá ligado? Tem umas coisas interessantes aí sobre os personagens pra você poder acompanhar e conhecer cada um. Né, igual eu falei, é uma diversão já roteirizada. Na verdade, é roteirizada sem a diversão, mas nem tanto, hein? Nem tanto. Eita! Dá pra você brincar, dá pra você se divertir pra caramba aqui, velho. Já aqui, ó, no GTA Online, o jogo é praticamente infinito, velho. Isso aqui é uma experiência que nunca vai acabar. É diferente lá do História, que um dia você vai zerar e vai falar, pô, não queria nem ter zerado, só pra não terminar a história dos personagens. Mas aqui não. Aqui, como não tem história, é só um online, mais interação mesmo, tá? Então aqui o jogo é infinito, você vai jogando, jogando, jogando e nunca vai ter fim. Lembrando que aqui você precisa ter assinatura para você poder jogar online. E quando a gente fala de assinatura para jogar online aqui no Xbox Series S, a gente está falando de quê? Game Pass Essential, Game Pass Premium ou Game Pass Ultimate. As três assinaturas te dão acesso ao multijogador online. No momento, o GTAzinho, ele até tá no Game Pass sim, tá? Só que se não tivesse, você ia precisar comprar o jogo e também pagar uma dessas três assinaturas aí no Xbox Series S. O legal mesmo aqui do GTA Online é isso aqui, ó. Você pode zoar com a galera, colecionar carros, tá? Você pode tunar seus carros, tunar suas motinhas, você pode dar rolê na sessão. O principal é isso, essa interação com a galera da sessão, o que pode ser uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa ruim. Às vezes você quer jogar mais tranquilo, porém os players da sessão não deixam. E eu já escutei até tiro aqui nessa sessão. Se vocês olharem, tem até um cara com caveirinha ali no mapa, ó. Isso não é um bom sinal aqui no GTA Online, não, não. Significa que tem coisa acontecendo aqui, velho. E os NPCs estão até malucos, porque algo tá de errado, ó. Algo tá de errado, ó. Nasceu um maluco ali atrás, ali, vocês podem ver no minimapa. Não é coisa legal, não. Porém, eu acho que aqui no GTA Online você pode se divertir um pouco mais com menos repetição, né? Aqui ainda tem as corridinhas, tem os serviços, né? Tem pessoas diferentes, aqui você vai acabar lidando com vários tipos, né, de pessoas, de players, né? Passou rasgando um player ali, ó, você é louco. Então aqui você consegue se divertir de forma menos repetitiva. Só cuidado, porque aqui, da mesma forma que te diverte de forma não repetitiva, aqui também te estressa. De forma contínua, mas não repetitiva. Aqui no GTA Online, igual eu falei com vocês podem colecionar carro, colecionar moto, ter vários apartamentos, se eu me lembro bem, são 3 mais garagens, né, que você pode ter aí, você pode separar seus carros, tudo bonitinho, você pode ter vários empreendimentos, como boate, fazer as entregas, né, ter suas empresas, né, por que não, ter sua organização, né, e por aí vai. Você pode também ter armas, né, várias armas diferentes para você poder brincar aí na sessão pública. Olha só esse carrão aqui, ó. Você pode ter muita coisa diferenciada e essa daqui é a graça do online. Você meio que ter como se fosse uma segunda vida dentro do jogo, né? Aqui eu não tenho nada disso na vida real, parece óbvio, né? E aqui dentro do jogo eu posso ter isso tudo. Isso é muito legal mesmo. Tendo o meu personagem, criando o meu personagem ali, bem parecido comigo também, né? Ele ficou um pouquinho mais feio do que eu, né? Eu sou mais bonito, mas aqui esse é o bom. Você meio que ter como se fosse uma segunda vida. Obviamente que nem tudo que você faz dentro do jogo é replicável na vida real, né?
vamos lá pra rua. Um detalhe importante aqui é que, assim como lá no modo história a gente pode mudar do modo fidelidade para o modo desempenho, aqui no modo online a gente também pode fazer essa troca, né, do modo fidelidade para o modo desempenho da mesma forma, apertando Start, indo aqui ó, até configurações, ó, configurações, tela, e aqui a gente pode mudar ó, do modo fidelidade para o modo desempenho. O modo desempenho é aquilo, ele é ideal para o modo online, tá? Por que eu tô falando isso com vocês? Lá no História, o jogo ele roda mais liso, independente do... Opa, cancelar. Independente do modo que você está jogando, ele vai rodar liso, porque ele não depende de rede, não depende de outros fatores. Já que no online, você está dependendo da sua rede, da sua internet, depende do quão cheio também, às vezes a sessão tá. Aqui no Series S não tem qualquer gargalo, tá? Em outros consoles tem gargalo, mas aqui não tem. Mas ainda assim, significa que quanto mais fluido estiver o game, melhor vai ser a sua experiência na questão de FPS. Mesmo que aqui no caso, ó, fique muito claro que eu estou sacrificando a qualidade de imagem para que eu tenha uma melhor experiência na parte do FPS. Vocês podem ver, ó, tento observar bem como que está a imagem agora, tá bom? E agora eu vou mudar aqui para o modo fidelidade, ó. Olha como o jogo fica de fato mais bonito. Muitas pessoas não conseguem enxergar isso. Não conseguem enxergar que o jogo fica mais bonito, mais bem definido, da mesma forma que outras pessoas não conseguem enxergar que o jogo fica mais fluido, que o jogo fica menos fluido. Então assim, varia de pessoa para pessoa a experiência, tá? Essa questão aí de modo fidelidade e modo desempenho. A questão aqui é realmente essa, que no modo online é melhor realmente você jogar no modo desempenho, para você, por exemplo, não bater o carro em outro player que às vezes está com internet da padaria, esse tipo de coisa. Em resumo, o que você precisa entender? Você precisa entender que o modo online é a diversão garantida e sem fim. Já o modo história, ele é uma historinha de cinema, né? Tudo roteirizado para você seguir ali mais ou menos à risca, né? E fazer realmente a história dos personagens até o final. O jogo tem fim, presta atenção. Tanto o modo história quanto o modo online vão te servir pra caramba, você vai se divertir pra caramba. Agora eu quero saber de vocês, qual modo vocês preferem jogar aqui no Xbox Series S? Você prefere jogar mais o modo história ou o modo online do GTA V? Deixa aí embaixo aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. E se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para você não perder nenhum futuro vídeo do canal GTA Raiz, que é o canal de GTA mais raiz que vocês conhecem. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo mais raiz possível!